Meu avô morreu sem nunca mais falar sobre aquela noite de 1967. Mas antes de partir, ele me chamou sozinho no quarto e sussurrou: "Ela existe. E se você ouvir o galope de fogo nas quintas-feiras, corra." Eu tenho 34 anos hoje, e depois do que aconteceu comigo semana passada, eu finalmente entendi o pavor nos olhos dele. Olha, eu nunca fui de acreditar nessas histórias que o pessoal do interior conta, sabe? Essas coisas de lobisomem, curupira, essas paradas todas. Sempre achei que era coisa de gente antiga querendo assustar criança. Mas depois do que eu vivi, cara, eu não sei mais o que pensar. Meu avô, o João Pedro, morreu em 2019. Ele tinha 87 anos e sempre foi um homem durão, daqueles que trabalhavam na roça desde pequeno, que não tinham medo de nada. Mas tinha uma coisa que ele nunca falava. O que aconteceu com ele numa quinta-feira de junho de 1967, quando ele voltava da cidade para a fazenda onde ele morava, lá no interior de Minas, que eu devia ter uns 12 anos quando ouvi pela primeira vez minha avó comentando baixinho com minha mãe. Seu pai nunca foi mais o mesmo depois daquela noite. Ele viu a mula. Minha mãe mandou ela calar a boca que eu era criança e não precisava ouvir essas bobagens. Mas aquilo ficou na minha cabeça. Quando o vô já estava bem velhinho, nos últimos dias dele no hospital, ele me chamou, só eu. Pediu para todo mundo sair do quarto. Eu lembro até hoje da mão dele toda trêmula, segurando a minha com uma força que eu não imaginava que ele ainda tinha. "Guilherme", ele falou com a voz falhando. "Ela existe. A mula sem cabeça existe. E se você algum dia ouvir um galope muito rápido numa quinta-feira à noite, com cheiro de enxofre e fogo, você corre e não olha para trás. Você me promete?" Eu prometi, né? Mas no fundo achei que era delírio da idade, remédios, sei lá. Até semana passada. Deixa eu te contextualizar. Eu trabalho com TI, moro em Juiz de Fora há uns 8 anos. Vida normal, apartamento, namorada, Netflix, essas coisas. Mas minha mãe me ligou mês passado dizendo que precisava que alguém fosse na antiga fazenda do vô buscar uns documentos. A família ia vender o terreno e tinha papelada antiga lá que o advogado pediu. Ninguém mais queria ir lá. O lugar tá abandonado faz anos, sem luz elétrica no meio do nada. Mas eu pensei, é de dia, vou lá, pego os papéis e volto. Tranquilo. Só que quando cheguei lá, era tipo umas 4 da tarde de uma quinta-feira. Detalhe que eu só lembrei depois, e eu demorei muito mais que imaginava procurando esses documentos. A casa estava toda revirada, cheia de mato, gavetas emperradas, aquela coisa toda. Quando eu vi já eram quase 7 da noite e estava escurecendo rápido. A casa não tem luz. Só tinha minha lanterna do celular. E o sinal de celular lá? 0. Nada. Aí eu pensei, beleza, pego os papéis, entro no carro e vou embora. Mas quando fui sair, o pneu do meu carro estava murcho. Completamente murcho. E não tinha estepe, porque eu tinha esquecido de colocar de volta depois de arrumar ele mês passado. Cara, eu comecei a suar frio. Tava escuro, sem sinal, sem luz, e a casa mais próxima ficava a uns 4 quilômetros dali. Eu ia ter que passar a noite naquela casa velha. No começo tava tranquilo. Meio chato, mas tranquilo. Eu coloquei meu casaco, sentei num canto da sala, fiquei mexendo no celular desligado, tentando ocupar a cabeça. Devia ser umas 9 e pouco da noite quando eu comecei a ouvir. Primeiro foi só vento. Vento batendo nas janelas quebradas, nas telhas soltas. Normal. Depois eu ouvi o que parecia um cavalo relinchando longe. Bem longe. Pensei, deve ser de alguma fazenda aqui perto. Mas aí o som ficou mais próximo. E tinha algo errado com aquele som. Era um galope, sim. Mas era rápido demais, pesado demais. E tinha um cheiro começando a entrar pela casa. Um cheiro de coisa queimada, de enxofre, sabe? Aquele cheiro de fósforo quando você risca, mas muito mais forte. Meu coração começou a acelerar. Eu lembrei do meu avô, da promessa. Não pode ser, eu pensei. Não pode ser real. O galope ficou mais alto, muito mais alto. E aí eu ouvi um negócio que até hoje me arrepia. Um relincho que não parecia de cavalo.
Era alto, agudo, quase como um grito humano misturado com relincho. E estava vindo direto para casa. Eu apaguei a lanterna do celular na hora. Fiquei completamente no escuro, encostado na parede, tremendo. O galope parou do lado de fora da casa, bem do lado de fora. E aí, silêncio. Um silêncio pesado, sabe? Daqueles que parece que o mundo inteiro parou. Eu estava prendendo a respiração com a mão na boca, tentando não fazer barulho nenhum. Foi quando eu ouvi os cascos. No chão de madeira da varanda, tum, tum, tum. Passos lentos, pesados, metódicos. Andando de um lado para o outro como se estivesse procurando algo, ou alguém. O cheiro de enxofre ficou insuportável. Meus olhos começaram a lacrimejar. E tinha calor, muito calor, como se tivesse uma fogueira do lado de fora. Eu quis rezar, mas não conseguia lembrar de nenhuma oração. Minha mente estava em branco, só tinha medo. Puro medo. Então eu cometi o erro. O pior erro. Eu olhei pela fresta da janela e eu vi. Tinha uma égua ali, enorme, maior que qualquer cavalo que eu já tinha visto na vida. O pelo era preto, daquele preto que mais parece que absorve a luz ao redor. Mas onde deveria estar a cabeça, não tinha nada, só um buraco negro saindo fogo. Chamas azuis e laranjas saindo do pescoço decepado, iluminando tudo ao redor com uma luz tremida, de pesadelo. E ela sabia que eu estava ali. Não sei como, mas ela sabia. A mula virou o corpo na minha direção. O fogo aumentou, e ela começou a andar na minha direção. Lenta, calculada. Os cascos faziam faíscas no chão de madeira da varanda. Eu me joguei no chão, longe da janela, e engatinhei até o quarto dos fundos. Meu corpo estava em pânico total. Eu estava suando frio, tremendo, quase vomitando de medo. Ouvi a porta da frente se abrir. Aquela porta velha, emperrada, que eu mesmo tinha dificuldade de abrir mais cedo. Ela abriu sozinha, lenta, com um rangido arrastado que ecoou pela casa inteira. Os cascos entraram na casa. Tum, tum, tum. Ela estava dentro da sala. Eu escutava ela cheirando o ar, soprando aquele ar quente que fedia a enxofre, procurando. Eu me escondi dentro de um armário velho no quarto dos fundos. Fechei a porta devagar, devagar, tentando não fazer barulho. Fiquei lá dentro, no escuro total, com a mão na boca, respirando pelo nariz, tentando ser invisível. O galope começou a se movimentar pela casa. Ela estava procurando cômodo por cômodo. Eu ouvia ela destruindo coisas, móveis caindo, madeira rachando, as chamas crepitando. E ela estava se aproximando. O corredor. A porta ao lado. Ela parou na frente do quarto onde eu estava. Eu não sei quanto tempo passou. Podem ter sido segundos ou minutos. Eu perdi completamente a noção. Só sei que eu estava no armário, em posição fetal, mordendo minha própria mão para não gritar enquanto ouvia aquela coisa respirar do outro lado. Ela entrou no quarto. O calor ficou sufocante. Eu vi a luz alaranjada atravessando as frestas do armário velho. Ela estava bem ali. A poucos metros, ouvi os cascos parando. Ela estava parada no meio do quarto, e aí teve um som que eu nunca vou esquecer. Ela começou a cheirar, aspirando o ar alto, procurando. Ela sentia que eu estava ali. Meu coração estava tão acelerado que eu achei que ia ter um infarto. Juro. Eu achei que ia morrer ali, do coração, antes mesmo dela me pegar. E então ela começou a andar até o armário. Devagar. Tum, tum, tum. Eu fechei os olhos. Fiz o que o vô disse, comecei a rezar. Qualquer coisa. Pai Nosso, Ave Maria, tudo misturado, sem fazer sentido, só palavras saindo da minha boca num sussurro desesperado. Ela parou na frente do armário. Eu ouvi a respiração daquilo. Quente, rouca. Não era respiração de animal. Era algo antinatural, como se fosse forçado, mecânico. A porta do armário começou a ranger. Ela estava abrindo. E aí, um galo cantou. Longe, de alguma fazenda vizinha. Mas cantou. E o galope simplesmente parou. O calor sumiu. O cheiro sumiu. O silêncio voltou.
Eu fiquei mais 10 minutos dentro daquele armário sem me mexer, tremendo, chorando, sem acreditar. Quando finalmente tive coragem de sair, já estava clareando. Uns 5:30 da manhã, talvez. A casa estava destruída. Tinha marcas de queimado no chão, pegadas queimadas de cascos, móveis quebrados. Eu saí correndo daquela casa e andei os 4 quilômetros até a casa mais próxima, descalço, porque tinha perdido meu tênis na correria. A polícia não acreditou em nada. Disseram que foi vandalismo. Que alguém invadiu a casa, tocou fogo em coisas, quebrou móveis. Que eu tive um ataque de pânico e fugi. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei o que perseguiu meu avô em 1967. E agora eu entendo por que ele nunca mais foi o mesmo. Porque ele tinha pavor de quinta-feira. Porque ele fazia questão de estar em casa com portas e janelas trancadas, toda quinta à noite. Eu não durmo direito desde aquela noite. Toda quinta-feira eu fico em alerta. E 2 semanas atrás eu estava voltando do trabalho de carro, era quinta, umas 10 da noite. E eu juro que eu ouvi um galope na estrada atrás de mim. Eu acelerei e não parei até chegar em casa. Tem gente que vai ler isso e achar que é mentira, que eu inventei, que é trauma, paranoia. Tudo bem. Eu também acharia se não tivesse vivido. Mas se você algum dia estiver no interior numa quinta-feira à noite e ouvir um galope muito rápido com cheiro de enxofre, pelo amor de Deus, corra, não olhe para trás e reze para não estar sozinho numa casa vazia, porque ela não desiste fácil. E na próxima vez que eu ouvir aquele galope, eu não sei se vou ter a mesma sorte. Se você já ouviu um galope estranho à noite e nunca soube explicar o que era, comenta aqui embaixo. Preciso saber se tem mais gente que passou por isso. E se você conhece alguém do interior que tem histórias sobre a mula sem cabeça, marca ela aqui. Eu preciso entender o que realmente aconteceu comigo. Compartilha esse relato com quem você acha que precisa saber disso. Podem me chamar de louco, mas alguma coisa naquela casa não era deste mundo.